No dia 4 de janeiro de 2012, apareceu no 4chan esta imagem enviada por um usuário anônimo. Dizia: "Olá, estamos procurando indivíduos altamente inteligentes. Para encontrá-los, criamos um teste. Há uma mensagem oculta nesta imagem. Encontre-a e ela o conduzirá pelo caminho para nos encontrar. Esperamos conhecer os poucos que chegarem ao final. Boa sorte, 3301. Sem que ninguém soubesse, essa mensagem desencadeou um dos maiores, mais complexos e sofisticados mistérios da história da internet. Não era uma simples imagem, não era uma brincadeira. Era o início de uma das buscas digitais mais misteriosas já registradas. Uma busca global, sem rostos, sem regras, considerada por muitos como o desafio mais complexo já criado na internet. O mistério do Cicada 3301. No começo, ninguém levou a sério. Era apenas mais um post no 4chan, um dos fóruns mais caóticos e estranhos de toda a internet. No 4chan, você pode encontrar praticamente de tudo, nada parece fazer sentido, e por isso, a maioria das coisas simplesmente é ignorada. Mas há algo que muda as regras. Quando alguém lança um desafio, quando por trás de uma simples mensagem há algo a mais, algo oculto, algo que apenas os mais inteligentes podem descobrir, desperta-se uma curiosidade impossível de ignorar. E foi exatamente isso que aconteceu. Aqueles que decidiram não ignorar essa mensagem descobriram que, ao abrir a imagem em um editor de texto, encontrava-se uma cadeia de caracteres legível no final do arquivo. Tiberius Cláudio César diz, e alguns números sem sentido. As pessoas que chegaram até aqui perceberam que se tratava de uma cifra de César. Esse tipo de criptografia funciona deslocando as letras do alfabeto um número fixo de posições para frente ou para trás. Por exemplo, se você mover o alfabeto 3 posições para frente, ele ficará assim, e o código seria 3. Mas há algo que você precisa entender. A cifra de César por si só não é complicada. Hoje em dia, existem ferramentas online que a decifram em segundos. O realmente difícil não era resolvê-la, era reconhecê-la. A chave estava naquela frase misteriosa da mensagem. Tiberius Cláudio César diz, uma referência sutil que só faz sentido se você tiver uma noção básica de criptografia. Não era um enigma difícil, era um enigma inteligente. Um que filtrava aqueles que apenas olhavam daqueles que sabiam onde olhar. Ao aplicar um deslocamento de 4 letras, a mensagem oculta revelava um link. Ao acessá-lo, aparecia apenas uma imagem, um pato. Ops, só há distrações por aqui. Parece que você não sabe como decifrar a mensagem. Não era um erro, era parte do jogo. A maioria das pessoas que chegou até aqui simplesmente voltou atrás, achando que era um beco sem saída. Mas, como em todo bom enigma, o importante não estava à vista. A mensagem escrita em inglês continha 2 palavras-chave, out e guess. Juntas, formavam o nome de uma ferramenta pouco conhecida, OutGuess, um software criado para esconder informações dentro de imagens. Ao passar a imagem pelo OutGuess, um novo link era revelado. Desta vez, levava a um subreddit oculto. Para quem havia chegado tão longe, já era evidente. Estávamos diante de uma cifra do tipo livro. Esse método funciona usando um texto, um livro, um poema, até mesmo um jornal como referência. Cada palavra da mensagem secreta é codificada como uma coordenada, página, linha, palavra. Por exemplo, se na página 28, linha 3, palavra 4, aparece a palavra olá, a mensagem cifrada seria 28.3.4. É um sistema simples, mas incrivelmente eficaz quando o livro é desconhecido. Mais uma vez, a chave não estava apenas em decifrar, mas em saber o que procurar. A partir deste ponto, as coisas ficaram mais difíceis. Ao entrar no subreddit, não havia livros nem pistas evidentes, apenas um mar de linhas de texto aparentemente sem sentido, mas 2 imagens se destacavam. Ao decifrar a primeira com OutGuess, era revelada uma mensagem. A partir de agora, assinaremos criptograficamente todas as mensagens com esta chave, disponível nos servidores de chaves do MIT. A paciência é uma virtude. Boa sorte, 3301. Não era apenas uma pista, era uma confirmação de que o que estava acontecendo era real, meticulosamente planejado. A segunda imagem continha outra mensagem. A chave sempre esteve diante dos seus olhos. Esta não é a busca pelo Santo Graal. Pare de tornar isso mais difícil do que é. Boa sorte, 3301. Como dizia a mensagem, estava diante dos seus olhos, naquele subreddit, algo oculto a olho nu.
Havia uma imagem discreta, embutida no topo da página. Ao decodificá-la, revelava uma mensagem oculta, o nome de um livro antigo e denso, A Mitologia de Bullfinch. Com essa peça do quebra-cabeça, tudo mudou. O que antes eram linhas sem sentido começava a ganhar forma, e um novo recado foi decifrado. Ligue para este número de telefone, 214-390-9608. Very good. You have done well. There are 3 prime numbers associated with the original final.jpg image. 3301 is one of them. You will have to find the other 2. Multiply all 3 of these numbers together and add a .com on the end to find the next step. Good luck. Goodbye. Aqueles que chegaram até aqui voltaram à imagem inicial e logo descobriram que ela não tinha o formato de um quadrado perfeito. As dimensões da imagem eram 509 por 503 pixels. Havia uma diferença de 6 pixels. Ao multiplicá-las, esse era o resultado. Ao abrir a nova página web, aparecia uma cigarra e uma contagem regressiva. Neste ponto, a internet estava em chamas. O mistério do Cicada 3301 havia se espalhado completamente. O que começou como um post anônimo no 4chan se espalhou como um vírus. Redes sociais, blogs, canais do YouTube, todos falavam sobre isso. As imagens, as pistas, as teorias estavam em todos os lugares. Fóruns inteiros se dedicaram a analisar cada detalhe. Tópicos foram abertos, grupos organizados, artigos escritos, vídeos produzidos, até a mídia começou a cobrir o caso. Milhares de pessoas ao redor do mundo estavam completamente envolvidas. Não importava o país, o idioma ou a profissão. Todos queriam decifrar o enigma. Cicada se tornou um fenômeno global. Quando a contagem regressiva chegou a 0, uma lista de coordenadas apareceu. 14 locais em 5 países ao redor do mundo. Agora era a vez do público geral. As pessoas próximas dessas coordenadas irem até os locais indicados. O fato de as coordenadas estarem espalhadas pelo mundo só podia significar uma coisa: Cicada 3301 não era obra de uma única pessoa, era algo internacional, global. O nível de precisão, a complexidade do quebra-cabeça, a infraestrutura necessária para posicionar pistas físicas em vários países. Tudo apontava para uma organização. Mas que tipo de organização? Para muitos, havia apenas 2 possibilidades. Ou era o trabalho de uma agência de inteligência ou de algum grupo criminoso altamente sofisticado. O mistério já havia saído de controle, e a única coisa certa era que ninguém sabia quem era Cicada 3301. Em cada localização, havia um código QR com a imagem de uma cigarra. Cada código QR redirecionava novamente para uma imagem de uma cigarra. Ao decifrar a imagem com Outguess, era revelado o seguinte: um poema de morte desvanecido, nomeado por um rei, destinado a ser lido uma única vez e desaparecer. Infelizmente, não pôde permanecer invisível. A mensagem também continha um aviso: vocês compartilharam demais até agora. Queremos os melhores, não os seguidores. Portanto, os primeiros a chegar receberão a recompensa. Boa sorte, 3301. O mundo logo descobriu que o poema era do livro Agripa, um livro criptografado. Ao ser decifrado, ele revelava uma página da web, mas não era uma página qualquer. Era um link.onion. Os links .onion são utilizados para criptografar os dados e proteger os usuários ao acessarem sites, sendo acessíveis somente pela rede Tor. Cicada 3301 acabava de abrir a porta para o lado mais profundo da internet, a Dark Web. Mas foi aqui que tudo ficou ainda mais interessante. O site só permitiu a entrada dos primeiros e deixou uma mensagem clara: queremos os melhores, não os seguidores. Cicada 3301 demonstrou insatisfação com o vazamento massivo. Alertou cada pessoa que acessou o site para não colaborar, não compartilhar, não falar com ninguém sobre isso. Alguns ignoraram esse aviso, mas aqueles que o seguiram chegaram ao final desse quebra-cabeça. Depois de um mês de silêncio no subreddit, apareceu uma imagem. Cicada 3301 afirmava que já havia encontrado os indivíduos altamente inteligentes que procurava. O mistério havia chegado ao fim, ou pelo menos assim parecia. 1 ano após o primeiro contato, uma imagem com a assinatura autêntica foi publicada. Olá novamente, nossa busca por indivíduos altamente inteligentes continua.
A primeira pista está oculta dentro desta imagem. Encontre-a. Ela o levará pelo caminho para nos encontrar. Esperamos conhecer os poucos que chegarem até o fim. O quebra-cabeça era muito parecido com o anterior. A imagem continha uma mensagem no código. Essa mensagem levava a um livro, o livro levava a um site e o site levava a um arquivo. Mas não era um arquivo qualquer. Havia um sistema operacional dentro. Ao iniciá-lo, todos os números primos de 1 a 3.301 eram executados. E ao finalizar, o sistema se reiniciava sozinho, um loop perfeito. Mas entre esses números, escondida na sequência, havia uma mensagem. Os números apontavam para uma conta do Twitter, uma conta ativa que publicava milhares de mensagens em código. Logo, também se descobriu que era possível decifrar a sequência do arquivo e explorá-lo por dentro. No arquivo também havia uma música, The Instar Emergence. Até que alguém fez uma conexão com os tweets que estavam escritos em código binário. E não eram mensagens soltas. Juntas, formavam um único arquivo. Mas esse arquivo estava criptografado, e a única forma de decifrá-lo era usando a música. Ao decifrar o arquivo, ele levava a uma imagem escrita em alfabeto rúnico, um alfabeto usado pelos antigos povos germânicos. A imagem decifrada revelava 8 novas localizações espalhadas pelo mundo. Mas desta vez, não havia códigos QR, havia números de telefone. Cada número exigia um código de acesso e, como já era de se esperar, a chave estava oculta. Apenas aqueles que conseguiam interpretar corretamente o alfabeto rúnico podiam avançar. Uma vez inserido o código correto, uma voz automática recitava uma longa sequência de letras e números. Essa sequência era, na verdade, um código hexadecimal que, ao ser traduzido, revelava um novo endereço na Dark Web. E aconteceu exatamente o mesmo. A página só aceitou os primeiros, mas agora a entrada não garantia nada. Para continuar, cada visitante precisava enfrentar uma prova final. 19 perguntas. Perguntas de todos os tipos: matemáticas, lógicas, filosóficas. Pouquíssimas pessoas conseguiram passar por essa prova. Mas aqueles que conseguiram chegar à etapa final viram Cicada 3301 desaparecer mais uma vez. No entanto, esse não era o fim. Era apenas o silêncio de algo ainda maior. Olá, a Epifania está diante de ti. Tua peregrinação começou. A iluminação te espera. Boa sorte. 3301. Cicada 3301 havia retornado, e com isso começava o terceiro quebra-cabeça. Mas o padrão continuava o mesmo. A imagem continha uma mensagem oculta, que foi revelada ao ser analisada com Outguess. Desta vez, foi descoberta outra música, Interconectividade. Ao estudá-la, percebeu-se que girava em torno de um livro, Liber Primus. Mas esse livro não era apenas uma pista para levar a um link. Liber Primus era o próprio enigma. Ele estava escrito em um alfabeto rúnico, o mesmo encontrado na segunda aparição. Utilizando esse alfabeto, foi possível encontrar algumas pistas como esta. No entanto, a maioria das páginas não pôde ser completamente traduzida. Uma delas levava a um site, mas esse link não pôde ser acessado por completo. O livro, no total, tinha 59 páginas, mas apenas 19 puderam ser traduzidas. Além de algumas pistas, o livro também continha ideias filosóficas. Reflexões que se aproximavam de uma espécie de culto. Cicada 3301 já não parecia estar apenas lançando desafios. Estava deixando uma doutrina, mas, com grande parte do Liber Primus ainda indecifrada, a expectativa começou a desaparecer. O quebra-cabeça havia alcançado um nível de complexidade tão alto que ninguém conseguia resolvê-lo. Meses depois, Cicada 3301 quebrou o silêncio mais uma vez. Olá, o caminho já está vazio. A Epifania busca os devotos. O Liber Primus é o caminho. Suas palavras são o mapa. Seu significado é a rota. E seus números são a direção. Busque e serás encontrado. Boa sorte. 3301. Mas ninguém conseguiu decifrar mais nada daquele livro. Os anos se passaram e Cicada 3301 nunca mais apareceu. Mas quem é essa entidade por trás do mistério de Cicada 3301? Para entender isso, é preciso primeiro voltar no tempo, quando os primeiros indivíduos altamente inteligentes superaram a fase final. Eles receberam uma mensagem com um aviso claro: não compartilhar essa informação com ninguém. Parabéns!
Por favor, crie um novo endereço de e-mail com um serviço público e gratuito que você nunca tenha usado antes. Digite a continuação. Recomendamos que você faça isso enquanto continua usando o Tor para manter o anonimato. Enviaremos um número por e-mail nos próximos dias. Assim que recebê-lo, volte a esta página e adicione uma barra, e em seguida, o número que você recebeu, 3301. E se por algum motivo você quebrasse o silêncio, era isso que acontecia. Olá, você compartilhou informações online. Agora está eliminado de tudo isso. Mesmo que decifre a chave que lhe foi dada, não importa, pois de qualquer forma, você demonstrou que não é confiável para seguir instruções simples. Obrigado por sua participação até agora. Adeus. 3301. Mas se você seguisse as regras, então recebia este e-mail. Dentro havia uma mensagem e uma música. Esta música é o seu próprio caminho, mais uma parada na jornada rumo à iluminação. Siga-a e não a compartilhe. A música estava dividida em duas faixas, que forneciam duas mensagens diferentes. A canção possuía 26 tons, e cada tom representava uma letra do alfabeto. Ao decodificá-la e enviar a resposta, você recebia esta mensagem. Muito bem, você demonstrou ser o mais dedicado a chegar até aqui. Crie uma chave GPG para seu endereço de e-mail e envie-a a AOS Servidores de Chaves do MIT. A paciência e a disciplina são suas aliadas a partir de agora. O caminho à frente não estará sinalizado, mas os sinais estarão lá para aqueles que sabem enxergar. Não confie no óbvio, busque o oculto. Sua jornada apenas começou. 3301. Ao criar a chave, você recebia uma última mensagem. Não compartilhe esta informação. Parabéns! Seu mês de provas chegou ao fim. Entre os milhares que tentaram, você é um dos poucos que teve sucesso. Resta um último passo. Embora não haja mais códigos ocultos, mensagens secretas ou buscas por tesouros físicos, este último passo exige apenas honestidade. Sempre fomos honestos com você e continuaremos sendo. Esperamos que você também seja honesto conosco. Todos se perguntam quem somos, então agora revelaremos. Somos um grupo internacional, sem nome, sem símbolo, sem lista de membros. Não temos site público e não nos promovemos. Somos um grupo de indivíduos que demonstraram seu valor, assim como você, completando este concurso de recrutamento. Estamos unidos por crenças em comum. Uma leitura cuidadosa dos textos usados no concurso teria revelado algumas dessas crenças: que a tirania e a opressão de qualquer tipo devem acabar, que a censura é errada e que a privacidade é um direito universal. Não somos um grupo de hackers nem de piratas digitais. Não participamos de atividades ilegais e nossos membros também não. Se você estiver envolvido em atividades ilegais, pedimos que encerre imediatamente esse tipo de atividade ou recuse a participação neste momento. Não faremos perguntas se decidir não continuar. No entanto, se você mentir para nós, saberemos. Você provavelmente está se perguntando o que fazemos. Somos algo parecido com uma organização de ideias, pois nosso foco principal é a pesquisa e o desenvolvimento de técnicas que apoiem os ideais que defendemos: liberdade, privacidade, segurança. Provavelmente você já ouviu falar de alguns de nossos projetos anteriores e, se decidir aceitar a participação, ficaremos felizes em contar com sua ajuda em projetos futuros. Por favor, responda a este e-mail com as respostas às seguintes perguntas para prosseguir. Você acredita que todo ser humano tem direito à privacidade e ao anonimato? Que tem o direito de utilizar ferramentas que o ajudem a obter e manter essa privacidade, como dinheiro em espécie, criptografia forte, software de anonimato, etc. Você acredita que a informação deve ser livre? Você acredita que a censura prejudica a humanidade? Esperamos ansiosamente sua resposta. 3301. Mas o que aconteceu depois, na verdade, não se sabe com 100% de certeza, já que a quantidade de falsos vencedores devido à popularidade do Cicada 3301 foi imensa. No entanto, houve duas pessoas cujas histórias coincidiam, cujos dados podiam ser verificados e cujas informações pareciam precisas demais para terem sido inventadas. I received it on my anonymous email account, PGP signed and encrypted, and I answered an agreement of each of the three questions, but included a comment on... Segundo elas, após receberem o último e-mail do Cicada 3301, foram conduzidas a um fórum oculto na Dark Web. Lá, podiam se comunicar com outros 20 vencedores e com alguns dos membros do próprio grupo Cicada 3301. O objetivo
era desenvolver ferramentas que protegessem a privacidade, reforçar a segurança digital e, em essência, defender a liberdade individual. Mas não havia mais enigmas. Muitos dos vencedores simplesmente perderam o interesse, deixaram a organização e nunca mais souberam nada sobre ela. Neste momento, tudo indica que o Cicada 3301 foi, ou ainda é, um grupo de ativistas que defendem o uso livre da internet. Algo interessante é que, na década de 1990, um grupo de cientistas do Instituto de Berkeley estava trabalhando em problemas criptográficos relacionados à criptografia e ao anonimato, e utilizavam o domínio cicada.edu para esse trabalho. Em alguns e-mails, podemos ver que isso está relacionado ao grupo Cypherpunks, na lista de participantes do qual aparecem Philip Zimmermann, o criador do PGP, Jacob Appelbaum, o criador do Tor, Julian Assange, o criador do Wikileaks, e Satoshi Nakamoto, o pseudônimo da pessoa que criou o Bitcoin. Coincidência? Provavelmente. A verdade talvez nunca saberemos.